Emagrecimento, emagrecer é sem dúvidas o assunto que as pessoas mais comentam, tanto na rede social, tanto na rodinha entre amigos, né, principalmente mulheres. E vira e mexe eu ouço aquela coisa de toma tal chá que você vai emagrecer, ou eu tomei água com limão e emagreci. Até aqui nas perguntas, né, as pessoas mandam. E hoje eu vou explicar um pouquinho da fisiologia do emagrecimento e por que não é tão simples, não é tomando alguma coisa que você vai emagrecer. O processo é um pouquinho mais complicado. Eu fiz alguns desenhos para vocês entenderem melhor. Temos aqui então o nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura. Dentro do nosso tecido adiposo, a gente tem as nossas células adiposas. Essas células adiposas, elas armazenam uma substância chamada ácido graxo, que nada mais é do que a gordura estocada por meio da alimentação de gorduras e carboidratos. Para a gente passar a utilizar então essa reserva de energia, né, essa poupança calórica, a gente precisa ter uma restrição calórica e também uma insulina baixa. Então a gordura ela tá ali estocadinha, né? Então pensem nela como se ela fosse a sua poupança. Em que momento a gente pega dinheiro da nossa poupança, né? Quando tá faltando na conta corrente, assim de uma forma mais clara. E com o corpo é a mesma coisa. Ele só vai utilizar as suas reservas de gordura, né? As reservas de energia, quando você tem um déficit, uma restrição calórica. E para você fazer isso, precisa de alguns cálculos, né? A gente tem a nossa taxa calórica basal, nossa taxa metabólica basal, que é as calorias que o nosso corpo gasta para se manter vivo, para respirar, fazer a digestão, fazer os órgãos funcionarem. E essa taxa metabólica basal se soma ao nosso gasto diário com as atividades. Então, andar, correr, fazer academia, trabalhar em pé, tudo isso leva a um gasto calórico, que somando os dois vai dar um gasto energético total do dia. E o nutricionista, né, quando ele faz esses cálculos, ele vai tirar então uma quantidade aí que vai girar em torno de 300 a 500 calorias do seu gasto total, para você então ter esse déficit, essa restrição calórica e vir a emagrecer. E aí você pode pensar, bom, então quanto menos calorias eu consumir, melhor, porque aí eu vou emagrecer cada vez mais. Não é bem assim. No início pode até ser, né? Quando você faz uma restrição muito severa, você emagrece assim muito em um curto período de tempo. Só que o seu corpo, ele entende isso como se você estivesse passando por uma situação que você não tem alimento disponível. Como o corpo ele sempre vai ser pró-vida, ele vai começar a criar mecanismos para abaixar, né, para diminuir esse gasto energético basal. Então, ele vai começar a reduzir e seu metabolismo vai ficar lento. Por quê? Porque você fez uma restrição muito severa que causou no seu organismo essa sensação de que ele não tem comida suficiente, então ele precisa, né, criar um jeito para conseguir sobreviver com um pouquinho que você dá para ele. Mas as calorias não são tudo. Temos aqui uma maçã, sabe? A fruta, a maçã. Uma maçã média, ela tem em torno de 100 calorias. E em comparação, a gente tem também um brigadeiro, sabe? Brigadeiro com leite condensado e muito açúcar, que ele vai ter também, em média, aí 100 calorias. Fora isso, todo o alimento, ele tem os macronutrientes, ou seja, todo alimento ele contém mais carboidrato, ou proteína, ou gordura, e cada um desses desempenha uma função diferente. E por isso você consumir então 100 calorias de carboidrato vai ser diferente de consumir 100 calorias de proteína ou de gordura. Por quê? Porque cada um desempenha uma função, tá? E calorias, né, para vocês, né, vocês viram aí no desenho, não são todas iguais, né? É muito diferente você consumir 100 calorias de uma maçã e consumir 100 calorias de um brigadeiro. Um tem densidade nutricional, o outro é uma caloria vazia, que não vai te trazer benefícios nenhum. E outro ponto importante no emagrecimento é você ter uma dieta que deixe a sua insulina mais baixa. E o que é isso? O que é insulina? O que ela faz? Onde ela é produzida? A insulina ela é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. E sempre que há ingestão de carboidratos, principalmente, esse hormônio é liberado
para que esse carboidrato que foi quebrado em glicose consiga entrar nas células. A insulina, ela libera a entrada da glicose para dentro das células da seguinte maneira: aqui a gente tem a nossa célula e temos um receptor chamado GLUT4 que se comunica com a presença da insulina. A partir de então ele abre como se fosse uma portinha para a glicose entrar dentro das células e a partir de então gerar energia. O carboidrato é a principal fonte de energia que o nosso organismo utiliza. E quando ele está diminuído, nosso corpo passa a utilizar mais, então, as nossas reservas de gordura, passa a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, aqui a gente tem os nossos ácidos graxos que vão ser liberados na circulação para então ser utilizados pelas células e gerar energia. E por isso, você aliar, então, uma alimentação, uma dieta, né, que venha promover esse déficit calórico e também seja mais baixa em carboidratos, uma low carb, por exemplo, tem se mostrado muito eficiente para o emagrecimento. E quando eu falo de mais baixa em carboidrato, eu não estou falando de zerar o carboidrato, eu não estou falando de quantidades, porque isso vai ser individual. Há quem se dê bem com 50 gramas ao dia, com 100 gramas ao dia, com 150, isso é particular, tá? E a gente também tem que ver a individualidade de cada um, porque o que eu expliquei aqui foi a fisiologia, mas a gente não é simplesmente um organismo, né? A gente tem o nosso comportamento, a gente tem emoção, a gente tem toda essa parte psicológica que vai interferir com certeza no andamento da dieta. E você saber o que precisa ser feito não é o suficiente para você fazer. Quantas vezes você soube que você precisa fazer alguma coisa, mas você não conseguiu fazer, né? E então é aí que entra o nutricionista para poder adequar a sua realidade ao seu objetivo.